Aqui no capítulo 17 do Apocalipse, o anjo explica, aí não sou eu que estou explicando, é o anjo, que as 7 cabeças da besta seriam 7 montes, inclusive Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas, seriam os 7 montes de Roma, e os 10 chifres seriam 10 reis. Olha aqui no Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, e eles têm o mesmo desígnio quando eles recebessem o reino. Dar toda a autoridade e poder à besta, no caso Roma, e fazer guerra ao cordeiro. Em Daniel 7 diz o mesmo. Olha o que diz em Daniel 7, versículo 24. Quanto aos 10 chifres que viste, no caso na besta, são 10 reis que surgirão deste reino. 10 reis. Então nós vimos no vídeo anterior que a besta só pode ser Roma, porque foi o quarto reino da terra. Não sei se dá para vocês verem direito aí, Roma. E deste mesmo reino, disse o anjo em Daniel 7, 24, deste mesmo reino, eu tenho que fazer assim para a gente retardado entender. Deste mesmo reino surgiriam 10 reis, 10 reis que fariam guerra ao cordeiro, para poder entregar todo o poder e autoridade à besta romana. No primeiro século, os maiores conflitos que o povo romano tinha nas suas dominações era o povo judeu. Porque o povo judeu segue uma lei, a Torá, até hoje. E o povo judeu na Torá é proibido de seguir outros deuses. Enquanto que os romanos, eles mesmos se diziam deuses, os imperadores. Nero, Calígula, os imperadores, eles faziam templos para si mesmos e estátuas, e eles queriam ser adorados e cultuados como um deus. Olha, eu sou um deus, você tem que me seguir porque eu sou o deus Nero. Todo mundo fazia isso. Os egípcios, os persas, os povos que eles dominavam, os gregos. Mas tinha um povo que não seguia, não adorava o povo romano como deuses, porque eles eram proibidos por lei. E esse povo eram os judeus. Então o que aconteceu? Logo depois que os romanos subjugaram e dominaram Israel, nós tivemos exatamente 10 imperadores que fizeram disso uma verdadeira guerra contra os judeus. E todo tipo de maldade que você possa imaginar contra o povo judeu. E não só os judeus, porque nesse cenário surge então o cristianismo, uma nova, até então uma seita judaica que estava surgindo, e os cristãos também não veneravam e não seguiam os imperadores romanos e os deuses romanos. Porque os cristãos já sabiam que isso era proibido por lei, então eles tentavam manter isso. Nós podemos seguir um Deus, o Deus verdadeiro. O próprio Jesus disse, a verdade é essa, que crê em ti como único e verdadeiro Deus. Então os cristãos também começaram a fazer parte desse conflito. Quais foram esses 10 imperadores romanos? Foi Tibério, a partir do ano 14, o imperador Calígula. Calígula, inclusive, para quem não sabe, ele foi incestuoso, ele era completamente louco, ele dormia com a própria mãe e irmã, animais, ele era um monstro. Cláudio também era outro que impôs duras restrições aos judeus e à nova seita que estava surgindo aos cristãos. Nero, além de ter matado várias pessoas e a própria mãe, que Nero mandou matar a própria mãe, Nero chegou a botar fogo em Roma, segundo a história, e culpou quem pelo incêndio? Os cristãos. Então Nero realmente ele odiava os cristãos e os judeus, ok? Aí nós temos um período de transição que teve 3 imperadores, Gaba, Otto e Vitelo. Ah, Ronaldo, mas aí então não é só 10 imperadores, eram 13. Esses imperadores, Gaba, Otto e Vitelo, eles não chegaram a reinar. Eles só governaram provisoriamente o Império Romano, governaram provisoriamente, menos de um ano cada um, poucos meses, entre o fim dessa dinastia, que é a dinastia Flaviana, até surgir a nova dinastia de imperadores romanos. Então eles não obtiveram um reino. Esse período é chamado na história de transição entre dinastias, ok? O quinto na lista seria Vespasiano. Vespasiano foi quem comandou, junto com seu filho Tito, no ano 70, a queda de Jerusalém. Eles cercaram Jerusalém na primeira guerra judaica romana. Essa guerra durou 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 42 meses, literalmente. E aí eles derrubaram o templo de Salomão, o templo que tinha sido até reformado, estava bonito pelos romanos. Eles derrubaram o templo, saquearam a cidade, levaram os judeus como escravos para Roma, que sobreviveram. E aos outros eles impuseram duras penas. Então essa foi a primeira guerra judaica romana, foi comandada pelo general Tito e pelo seu pai Vespasiano. Vespasiano assumiu o Império Romano depois do fim dessa transição, ele foi aclamado como rei, e Tito foi aclamado como herói. Tanto que tem até hoje em Roma o chamado Arco de Tito, que mostra a vitória dos romanos sobre os judeus. O que dizia nas profecias, tanto de Daniel quanto do Apocalipse, que eu já falei no vídeo anterior? Fará guerra aos santos, separado, povo judeu. Não é santo de santidade católica, como vocês imaginam, é santo de separado. E vencerá. Esses dois aqui, pai e filho, foram os responsáveis pela primeira guerra judaica-romana contra os santos,
A guerra durou 3 anos e meio e eles venceram, exatamente como dizia ambas profecias, tanto de Daniel quanto do Apocalipse, ok? Tito governou pouco, porque Tito ficou doente e ele faleceu. Então ele governou muito pouco tempo, foi menos de 2 anos, se eu não estiver enganado. Aí quem assumiu no lugar já veio uma nova dinastia, veio Dominiciano. Dominiciano tinha ódio dos cristãos. Perdão, antes de eu chegar em Dominiciano, foi Tito e Vespasiano que aproveitaram que Nero tinha botado fogo em Roma. Então ficou um grande espaço vazio na cidade. Então Tito e Vespasiano pegaram e construíram o Coliseu Romano. Coliseu. O Coliseu, para quem não sabe, foi feito com dinheiro que eles roubaram do povo judeu durante a Guerra Judaica Romana e foi feito com mão de obra escrava judaica, dos judeus que eles levaram como escravos para Roma, foram obrigados a trabalhar na construção do Coliseu. Aí Dominiciano é quem inaugura o Coliseu Romano. E Dominiciano também tem ódio mortal dos cristãos, tanto que além de duras penas, ele começa a perseguir os cristãos com pena de morte e de forma parecida os judeus também. Depois quem assumiu foi Nerva. Nerva, além das muitas maldades que ele só deu continuidade às maldades de Domiciano. E aí depois quem assumiu foi Trajano. Trajano era tão terrível que ele era chamado por alguns cristãos de Nova Besta. Os cristãos no primeiro século chamavam Nero de a besta, porque Nero chegou até a botar fogo em Roma para culpar os cristãos. E Trajano foi uma nova besta, que Trajano aproveitou que tinha um coliseu que Tito e Vespasiano tinham feito. Trajano começou a pegar os cristãos e também judeus, apesar dos cristãos não saberem disso, mas ele pegou cristãos e judeus e começou a levar no Coliseu para serem devorados vivos pelos leões, para entreter o povo romano. Entretenimento, vamos pegar judeu e cristão, já que eles não aceitam nós como deuses, eles não nos louvam como deuses, vamos pegar os cristãos e botar no Coliseu para serem devorados vivos pelos leões. E aquilo enchia o Coliseu, os romanos iam todos lá, olha os cristãos sendo devorados, então Trajano era considerado uma nova besta. E o último foi Adriano. Adriano teve a última guerra judaico-romana. Adriano mandou pegar o lugar lá do templo de Salomão que tinha sido derrubado aqui por Tito e Vespasiano. Adriano mandou fazer ali um templo para Zeus. E nesse templo ia ter uma estátua sua. Adriano ia estar assim lá no templo e ser venerado como um deus. Isso o povo judeu não aceitou e desencadeou novamente uma guerra judaica-romana. Essa guerra também durou 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses. E durante essa guerra os judeus perderam. Mas eles não só perderam, como Adriano assinou um decreto expulsando os judeus que sobreviveram daquela terra. Isso é conhecido como a segunda diáspora dos judeus. A primeira diáspora foi na Babilônia, quando eles foram levados como cativos, e essa foi a segunda diáspora. Adriano assinou um decreto falando que qualquer judeu que fosse pego em Israel deveria ser morto. Então os que sobreviveram tiveram que fugir pela Europa, migrar, outros para a África, enfim, eles saíram ali pelo Oriente Médio fugidos. Essa foi a grande derrocada final do povo judeu. Os historiadores dizem que morreu mais judeus nessa diáspora de Adriano, nessa guerra, do que no holocausto nazista. Perdão, travei a língua. Para vocês terem uma ideia de tão terrível que foi a diáspora. Adriano mudou o nome daquele lugar de Israel para Aelia Capitolia, que é um nome romano, para vergonha do povo judeu, e deixou lá vários soldados romanos, e o povo romano lá tomando conta, para que nenhum judeu mais pisasse naquela terra. Aí algumas pessoas comentam pelo meu blog, Ronaldo, os romanos não tiveram só 10 imperadores, eles tiveram mais, claro, desde antes quanto depois. Mas os 10 que fizeram um horror contra os judeus e posteriormente ao mesmo tempo os cristãos, conforme os cristãos foram surgindo, foram apenas esses 10. Depois de Adriano já acabou praticamente o povo judeu, porque eles foram dispersos. Acabou naquela época, acabou o rei de Israel, acabou tudo, porque foi desde o período de Tibério Adriano que teve todos esses horrores, desde massacres, crucificações públicas em Roma, com cristãos crucificados, queimados vivos em Roma. Começou com Nero. Nero pegava os cristãos e os judeus, ele pregava ele em postes lá em Roma e ele botava fogo para iluminar a cidade. A queda do templo, que era o sagrado para o judaísmo, que o judaísmo sempre foi templocentrista, a queda do templo, jogados vivos para os leões comerem no Coliseu Romano, tudo isso girou em torno desses 10 imperadores, exatamente como diziam as profecias. Deste mesmo reino, eu estou falando assim para a gente retardado entender, que ele fala que os 10 chifres seriam 10 impérios. Você pode ver no YouTube e na internet, os 10 chifres seriam os Estados Unidos, a Inglaterra, o Japão. Não tem nada a ver, pessoal. O anjo foi claro, deste mesmo reino se levantarão 10 reis, os 10 chifres. E esses 10 chifres farão guerra ao cordeiro e ao seu povo, o povo judeu. Foi exatamente o que aconteceu na história. As duas guerras judaico-romanas duraram o mesmo tempo. Você pode ver em qualquer livro de história. 3 anos e meio.